Sabe com quem que eu fiz agora? João Cachoeira, bacana, hein? Eu vi. Viu? Se chegar outra vez, se encontrar com o João Cachoeira, você pergunta pra ele, quem é o japonês preto? Posso falar, né? Não tá gravando nada ainda não. O japonês preto é na região de Paulo de Faria, ali, Rio Preto, é japonês preto, João Procópio que pôs. Ah, é? Agora aqui na minha região de Assis, rancharia aqui, é pena branca. Cada lugar tem um... Então você é igual aqueles do Velho Oeste, né? Alô, fãs de rodeio do mundo inteiro! Nós aqui de novo com mais uma entrevista, com mais um bate-papo, com mais um baluarte do mundo country sertanejo. Hoje nós falamos com Davi Lopes dos Reis, o japonês preto também, o pena branca, depende do lugar que você esteja. Com certeza. Né? Boiadeiro com muitos anos de estrada, né? Bastante tempo de rodeio. E hoje a gente tem o prazer de trazer um pouco da história dele aqui no canal, né? Cowboy que já foi finalista do Barretos por 4 anos e tem muita história para contar. E é o que eu falo, o objetivo nosso aqui é trazer histórias dos competidores da década de 70, 80 e 90. E hoje nós vamos saber um pouco da história do Davi Lopes dos Reis. Quando começou, Davi? Qual foi a data certa que você começou no mundo do rodeio? Eu devo estar bem presente lembrando. Eu fui peão de fazenda, comecei montando com uns amigos que gostavam do rodeio. E quem me levou para o rodeio foi Juscelino Lara. Em 84, no primeiro rodeio ganhei um segundo. No segundo rodeio eu já ganhei campeão. E dali para frente minha vida já deslanchou. Sim. Já fui final de Barreto em 85, 86, 87 e 89. Já entrei nessas. 89. E fui feliz que ganhei Paulo de Faria, né? Sempre montando com um amigo meu, ele que me levou no meio da, como se diz naquela época, no meio da máfia, né? Certo. Que falava, já fui lá para cima, já ganhei Paulo de Faria, um rodeio de muita tradição, que era João Procópio, lá para cima tudo. Paulo de Farias na época, né, era uma janela, né, para os rodeios do mundo, né? Porque Paulo de Farias era onde se concentrava grande parte dos grandes cowboys do rodeio, né? Vilmar, o Milton Celi Rosa, João Batista, final de João Batista e a turma toda ali. A Roberto Carlos Nunes também foi para ali depois, né? Então ali só dava, igual você falou, a máfia do rodeio. E você tá no lugar daquele lá e ganhar campeão no meio dessa turma toda, tem que ter café no bolho, não tem? Foi a primeira vitória minha que significou muito para mim. Significou muito, porque até esse companheiro meu, que é o Alexandre Saqueto, falou, Davi, você foi lá, agora você tá realizado na minha vida. E eu, de fato, fui para montar no meio daquelas grandes peões, né, que nós tínhamos naquela época. Para mim foi uma grande vitória mesmo na vida. Então, rapaz, nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, e aí daí por diante, quando você começou a colher frutos do seu trabalho? Quando você começou a colher frutos, ganhar dinheiro com isso? Porque nessa época, na realidade, os prêmios eram pequenos. Um dos maiores que eu ganhei, na realidade, foi Paulo de Faria, que aí, sim, era um dinheiro significante. Sim. Mas o rodeio de touro, naquela época, não tinha, assim, aquela motivação, a premiação, né? Não era bem valorizado? Não era bem valorizado, com certeza. Aí depois de uma época dessa aí foi, mas eu realmente falar para você que ganhei carro, não vou mentir para ninguém, não ganhei. Ganhei moto, que na época minha de 89, 90, já tinha bastante dano, mas muitas cidades que eu frequentava não davam esses prêmios ainda. Entendi. Mas foi um cara muito realizado, ganhei vários prêmios, com honestidade, com tudo. Os rodeios importantes que você participou da época, né? Além de Barreto, você participou de vários outros rodeios, porque você era cedeiro da Bonanza, você viajou com a Bonanza há muito tempo? Com a Bonanza, Zé da Pratina. Zé da Pratina. Fui vários, sim. Você deu cedeiro na cabeceira da boiada da Bonanza na época, né? Era uma cabeceira, que tanto é que quando ele comprou a boiada do Alexandre Saqueto, eu fui viajar no outro ano para Barretos. E levei 15 touros, pararam num. 15 e o único cara que parou, honestamente falando, um dos melhores hoje, que foi o Adriano de Moraes. Sim. Mas dos demais bois que nós tivemos lá dentro do Barreto, tudo derrotou. Caramba. Foi assim também uma performance que a gente já vinha trabalhando, né? De muitos anos, para levar os melhores para lá. Bacana. E deixa eu falar para você, nós vamos continuar aquela discussão nossa lá, que eu quero mostrar para você que você teve lá na minha cidade, ou a boiada teve. Esse rodeio que eu falo para você, montou o Adriano Moraes ganhou o primeiro, Edson Savelino segundo,
Eu não sei se foi o Vitão ou o Gerson Lopes, mas entrou também. E Davi Lopes dos Reis também estava. Você não está lembrado desse rodeio? Eu vou falar o nome dos bois e como que foi esse rodeio mais ou menos por cima, para você vir uma vaga lembrança, se você acha que estava ou não. O Cabral era o locutor, o único locutor do rodeio inteiro, ele narrou o rodeio sozinho, né? 60 de cavalo, mais umas 40 e poucos de touro, e ele narrou sozinho. Cabral apaixonado de Marília. Isso. E ele estava nesse rodeio, ele narrou o rodeio, uma arena branca, escrito Bonanza, assim. Aí pulou, na final pulou Comolate, Jurubeba. Aí, deixa eu ver quem mais. Eu lembro vagamente que eu era molequinho ainda, né? Certo. Aí cavalo era Detroit, Piaçu, era Desenho, Riacho Doce. Aí tinha aquele boi que o Leto montou o primeiro dia, montou nele, o Pó de Ouro, que era um Nelorado, Nelore, cupinzudo. O Nelore, na realidade, se eu explicar para você a vida dele, para você, eu não vou mentir para ninguém. Isso com o Alexandre Saqueiro, nós desmamamos ele na fazenda e levamos para pular. Pulou desde o início, desde a compra. Nessa época ele já estava sem chifre, ele tinha chifre, nós tirou porque ele pulava sempre para frente. Eu tenho 4 cicatrizes dele aqui no queixo. Sei. Um pouquinho da vida. Mas eu não estou bem lembrado disso não, mas eu creio que eu não estava nessa final. Porque hoje eu tenho tudo praticamente... Tudo anotado, tudo gravado. Cara. Eu, graças a Deus, minha cabeça... E foi uma coisa que a gente adquire como relíquia na vida da gente, né? Saber aonde a gente conseguiu tudo. Eu acho que foi lá que eu te vi pela primeira vez, bicho. Acho que foi lá que eu te vi pela primeira vez, eu tenho quase certeza. O seu nome era bem forte no meio de nós, né? Que é a molecada mais nova, assim, que a gente ouvia muito seu nome naquela época, né? E eu acho que você dá uma geral nessa lista aí, que você acha que vai ter tomara que tenha, porque aí vai aumentar meu relatório lá de prêmios que eu ganhei. Então, porque nesse rodeio, eu vou tentar lembrar quem ganhou de cavalo, rapaz, mas eu lembro, eu sei que Costinha entrou, né? Cara, eu não vou lembrar os peões de cavalo que entrou, mas essa turma toda aí que eu tô te falando, aí montou o baseado lá de Junqueiro, caramba, muito amigo meu, baseadinho. O pai dele. O filho dele tá na serra, o pai dele é o caramba, rapaz, tá na puta da linha. É o baseado, rapaz. Nossa, Mirandópolis. É Mirandópolis. Lembra o sobrenome do filho dele aí que eu vou lembrar o nome dele. Lucas Natividade. Vanderlei Natividade. Agora lembra. Grande companheiro meu. Tá vendo como é que é bom estar em conjunto? Ele veio, não tá aqui, Vanderlei Natividade, ficou numa casinha minha aqui junto comigo. Muito companheiro meu mesmo. Então. Baixinho do zóio verde, né? Justamente. Das perninhas cambotinhas assim. E o filho dele não conheço, vejo ele montar, hoje eu não conheço. Peãozão também. E o baseadinho, rapaz, naquele tempo, eu lembro que ele montou no Jurubeba no primeiro dia. Aí o Jurubeba pulou no primeiro dia e foi só na final que o Adriano Moraes pegou ele. E rasgou ele de fora a fora. Você lembra disso? Rasgaram o Jurubeba de ponta cabeça. Então, por esse motivo que eu tô falando pra você. Eu não recordo dessa passagem na minha vida. Rasgaram o Jurubeba lá de baixo até no fio do lombo aqui, assim. Aí depois acabou o rodeio, aí o pessoal mais velho lá dando ponto, no boi de ponta a ponta, assim. E eu, molequinho, né, do lado ali, olhando a turma dando ponto no boi, assim. Então, aquele tempo tinha uma boiada guerreira também, viu, bicho? Tinha. Boiada guerreira, hein? Porque aguentava pau, né? Eu tava falando com um caboclo da sua época, que você vai lembrar, que você não é velho demais e nem novinho, Denevar Correia. Eu tava conversando com o Denevar esses dias pra trás ali, aí tal. Ele falou assim, rapaz, boi igual Tiradentes, vaca nenhuma nesse mundo vai parir mais, que aquele boi aguentou pau, hein? Olha quem que montava nesses boi. Olha quanto tempo ele ficou no rodeio. Uma hora mesmo, amigo nosso, né, Davi? Sassá. O Sassá do Valtinho, outro guerreiro também. O cara parou nele, Davi sabe? Sei. Olha o tanto de tempo que ficou pulando esses boi que nós estamos falando aí, né? Pedra 90. Quem que montava nesses boi era o top dos peão, montava nesses boi. E com espora bruta, com a cor, com 2 ou 3 na corda, e esses boi duravam 10 anos. Agora eu vejo uns boi aí que 2, 3 anos já sumiu, ninguém vê mais. Aí eu levei muita sorte, eu não gostei de montar nesses boi, não. Eu, graças a Deus, não... Você montou até que ano? Eu montei até 90... O último campeão que eu ganhei, na realidade, foi em 95. Foi Getulina. Foi do Voo do Mirinho, Babalu. Aquele rodeio de Palmital, perto da rádio, ele sentou no final. Foi logo nos primeiros, né? Perto da rádio, né? Isso. Palmital não me recordo assim, mas eu creio que ganhei uns 2 campeão ali em Palmital.
montou num boi do Bejuco chamado Batomushi. Eu já tinha montado anteriormente lá no Focinho Torto do Altair, ganhei nele. Naquela época, mas bem antigo, né? Tanto é que eu sou de 84 no rodeio, né? Não é assim brincadeira também, né? Tem uns par de janeiro aí pra trás. Boiada do Altair, vocês conheceram aqui então. O Chimbolé você conheceu? Isso aí conhece tudo. O Chimbolézão velho? Nossa Vai senhora. falar pra ele, é 90 boi de rodeio. O Chimbolé, na realidade, ele nasceu aqui em Chaporã. Ele, na época, foi do Toninho Chinque, que vendeu a boiada. Que boiada, cara. Que boiada, cara. Saiu daqui. É mesmo. O Bagézão velho, eu pergunto dele direto. Aí é outra boi que... Arrancaram o carrasco. Durex, Saci, Alcarrão. Uma hora tem que fazer uma entrevista, rapaz. Tem que achar a boiada do Zé Leonel. Todo mundo fala dessa boiada e eu não conheci. E os caras falam que era boi de arrancar pica-pau do outro, que nem que fazia greve para não montar nos boi deles. Que tinha um tal de pedágio lá que era complicado. E já várias pessoas falaram para mim desses boi e tal, e eu não, né? Porque é região diferente, né? A minha região aqui, aquele tempo a Pianzada era mais regionalzona também, né? Então nós daquela região ali, nós ficava mais por ali. E essa boiada do Zé Leonel, inclusive tem um menino que falou, gente boa pra caramba, nós sempre conversamos no Instagram ali, e ele falou, você tem que fazer uma entrevista com o Zé Paraguai, com o Zé Leonel, não sei o que e tal, uma hora tem que partir lá para aquele lado, não sei o que do Pinhal, não sei o que do Pinhal ali para baixo ali. Diz que a boiada do Zé Leonel ali para baixo ali. Quem souber mais alguma coisa a respeito, coloca aí nos comentários aí, que nós vamos atrás desse Zé Leonel aí, que nós queremos saber dessa boiada. Marca Taça teve um boi, Davi sabe, chamado Saci. Saci da Marca Taça? O Nercinho montou nele do óleo 89 vezes para o 3. 89 vezes o Nelson montou nele para o 3. 3 vezes. Saci. 3 vezes campeão que ele parou nele. Eu não conheci o Saci. De que época que foi? Ele de 92, 93. Eu creio que um pouco para trás, assim, eu acho que 90. 90 por ali. Eu lembro que o Tarzinho deu um Fusca Fafá nele, o Nercinho na época no negócio. Ele não era do Nercinho, era do amigo do Nercinho. Sei. O dia que o Tarzinho comprou ele, o Nercinho foi lá experimentar. O dono dele fez uma risca assim, ó, falando assim, ó, ele vai cair aqui. O Tarzinho falou, mas aqui. Ele falou, não, ele é acostumado a cair aqui. Caiu ele, não passou daquele lugar. Aí, ó. Eu vi uma montada de um grande amigo nosso, que você deve conhecer ele, o Reginaldo Carlos de Oliveira, o Didi. Ele fez uma montada nesse boi em Ourinhos numa final que... Toledo estava julgando. Você conhece o Toledo? De cair o queixo mesmo. Não tem para ninguém. É uma montada que, digamos aí, com tantas montarias que nós vê, hoje ela pode se encaixar numa nota de acima dos 90 tranquilamente. E como que ele pulava? Qual que era o forte dele? Nossa senhora, era ali mesmo, era uma tramela ali dentro da casinha. Eu falei pra você. Quando ele já não derrotava no chifre puxando, aí dava. Mas são poucos que tinha essa capacidade de aguentar ele. O Nercinho botou ele 89 vezes, parou 3. Caramba, é muito tempo no lombo de um boi, 89 vezes. 89 vezes. E o Nelson do Olho era duro, hein? Não, pensa num moleque atrevido. Ele foi um dos primeiros que parou no Sassá do Bartinho. O Davi sabe. Nós tem que ir lá falar com o Nelson. Cara, tem muita coisa. Nosso canal, graças a Deus, nós conseguimos trazer história de bastante pessoas que estavam esquecidas, né? Porque nós joga pro mundo inteiro. Tem gente aí que vê nosso bagulho lá nos Estados Unidos e o couro come. O Jaime encheu tanto o saco do cabeleiro, o cabeleiro pegou um facão, você correndo atrás dele. O Jaime Souza Santos também é daqui perto de vocês, né? É pertinho aqui? É pertinho, liguei pra ele, mandei mensagem pra ele hoje, mas ele tá lá em Rosana. Eu confesso pra vocês que eu nunca tive nessa região aqui. Tá? E pra você ver, o Jaime, ele tem um irmão dele que chama José Antônio dos Santos. Foi duro também. Mais cavaleiro, mais cavaleiro. Aí ninguém sabe da história dele. Aí, ó. Mas tem que andar mais pra cá. É um cara que abandonou o rodeio porque levou um sério acidente, aí ele parou. Sim. Aqui teve o Chiru também, que ele não tá, mas vai ver a entrevista nossa, né? Já do seu tempo também, né? Tá gordão, né, bicho? Esses dias pra trás o cara ligou pra ele, né? Eu tava num lugar aqui, aí nós falando dele, o cara ligou pra ele, o bichão apareceu com a cara desse tamanho assim, né? Mas foi peão bom também, né? E o Chiru não era estilosão não, mas montava, né? Sim, ele ia pra buscar o queijo pra casa. Agora aqui é estiloso no boi, viu? Ele é estiloso. Eu lembro da montada. Você montou no tijolo, vamos focar um pouco naqueles rodeios antigos ali. Você montou no tijolo do Valtinho, o que Montei foi? num barreto, parei nele. Parou nele? Parei nele. Era um boizão também, pulador. Boizão, tramelou ali, graças a Deus deu certo.
eu assisti um rodeio que está disponível na internet, rodeio de Chaporão, não sei se foi 92, 93, tem um Semontano, e eu nem sei quem ganhou aquele rodeio, eu acho que... Mas foi aquele ano o Carlinhos Ventura ganhou campeão. De cavalo o Osmar ganhou. Hã? Foi o mesmo ano o Carlinhos Ventura, foi o Bal. Foi o Bal que ganhou o cavalo? Ganhou. Mas esse ano entrou o Flávio e o Osmar, os dois entrou junto ali, um ganhou o primeiro e outro ganhou o segundo. Mas eu acho que o Carlinhos não, acho que não tava não. Não foi no outro ano. Eu acho que o Carlinhos não tava não. Eu sei que o Davi tava, montou muito ali. Aí montou Delsa Murim, montou essa turma toda, né? O Delsa tava começando. Aí é só da história, você tá falando de Flávio Augusto e Osmar Augusto, peão de cavalo, né? Isso. Osmar foi duro no boi. No boi também, ele fez entrevista com ele lá, eu vi ele mostrando o quadro, sei lá. Isso, você viu do boi lá, né? Não recordo que rodeio foi, ele ganhou de mim. Lá, depois ele partiu só pro cavalo. E eu montei também nos cavalos, mas não foi pra mim. Levei sorte sim, parei nos cavalos, mas o boi começou a me dar o dinheirinho. Porque a gente era criado em fazenda, sempre trabalhando, nada de objetivo, ficar só focado no rodeio. Mas tinha que trabalhar o dia inteiro para poder sair, para ir competir com alguém. Quando a gente fala que um peão foi estiloso no boi, para as pessoas um pouco mais leigas, né? Porque esse canal aqui é mais para os mais refinados, aqueles que entendem do rodeio. Os que não entendem ficam meio boiando, que nós fala muita gíria, né? Fala muita gíria, dialetos e tal. Mas para aqueles que não têm tanto conhecimento, o peão estiloso do boi é aquele que enfrenta os seus 8 segundos ali com mais facilidade, né? Com elegância, né? Que é o queixo colado, o braço, né, flexionado assim, e acompanha os movimentos do touro como se não tivesse acontecendo nada. E o peão que não é estiloso, ele é o mala de louco, que é aquele que para na sorte, né? Com aquela loucura e tal, e o braço aqui, para lá e para cá. Uma hora ele tá lá em cima do sedem, outra hora ele tá em cima do cupim, e aquela loucura para vencer os 8 segundos. Então essa é a diferença do peão estiloso e do mala de louco. E esse aqui era muito estiloso no boi, né? Que é um boi de ponta cabeça aqui, ele estilosão, né? Amigo meu, mas vai empatar com ele. No estilo, né? E aqui a turma era estilosa. Não é tudo também não, que o Jaimão não era estiloso não. O Jaimão era duro, mas ele não tava feio pra caralho. Mas o Didi era estiloso demais, não era? Pensa no moleque. O Didi era e estiloso. Outra, não apertava a corda em boi. Né? Ele tinha um segredo tão grande dele, que os bois mais difíceis ele montava mais bambo e parava. Aí, O Didi, se o cara amarrava, o Davi foi ser dinheiro. Se o Davi amarrava atrás, bambeava na frente. Bambeava. Que moleque. O Petiço, irmão dele, eu cheguei a ver montar também. Renivaldo, né? Renivaldo. Eu cheguei a montar também. Mas como eu digo, aquele tempo era mais a peonada mais regional, um por cada lado, assim, né? Então o Didi foi pra nós lá, ele foi uma vez só. Montou até nos 10 lá e tal. Todo mundo esperava ver ele montar, porque o nome dele falava naquela rádio do Bola Gato. Didi, Reginaldo Carlos de Oliveira aí. Falava a montaria dele e nós era doido para conhecer ele para lá, né? Ele foi uma vez só lá com nós, lá, acho que em 96, montou até nos 10 lá, mas não entrou não. E vamos falar da boiada do Zé da Pratina. Você deu CD na boiada do Zé da Pratina há muito tempo. Você conheceu todo mundo ali, Jumbo. Aquilo ali nós começamos Conflito, do princípio ao fim. Psicopata. Psicopata, vou até lembrar você, ele foi meu. Foi meu. E tinha um cara que sempre montava nele, que chama o Adrianinho. Adriano que você encontrou. Era um único. Ele foi bruto. Esse boi foi bruto. Então, o Jumbo... Falamos hoje em genética. Isso nós fomos apartar uma boiada para castrar. O Zé. Nós apartamos lá, se não me engano, foi uns 8 boi. E quebrou um boi no dia que nós fomos montar. Eu acho que teria sido pior do que o Jumbo. Mesmo? Mas acho que, graças a Deus, já eliminou. O Jumbo foi bruto mesmo, e não era boi de grande porte, boi pequeno, só com boi elétrico. Você montava ainda naquele tempo? Montava, e eu peguei ele numa final de Ourinhos, não montei. Eu não tinha capacidade para parar nele, porque eu ia estragar minha vida. Sério? Cheirou, montou ele na final de Ourinhos. E aí? Entendeu? Eu ganhei quinto, mas não montei nele. Tinha outro rodeio para semana que vem. Mas tipo assim, você não estava mais na sua Não, fase. já não estava. Se tivesse, ia também. Embarcava, né? Se fosse no princípio da vida da gente, que a gente não tinha tanta assim, sabedoria o que é o estrago de um boi. Se tivesse no gás mesmo, você ia... não, com certeza, com certeza. Só relembrando, Paulo de Faria, eu não caí de nada. Não caí de nada, levei limpo, de cabo a rabo.
Então a gente tá com como se diz, a garantia tava no bolso, né? E a saúde em dias. Sei. Mas hoje que você já sabe que você atrapalhou, machucou. Eu trinquei o maxilar no boi veneno do Madrugada em Guapiaçu. Sinto até hoje isso aqui. Sim. Então tem umas fraturas que foi as mais difíceis, né? Fratura, mais queixo, quebrar aqui. Aqui você tá vendo? Dá pra você ver. Sim. Eu levei uma chifrada em Ourinhos, do retrato do Tarzim. É. Eu não morri porque Deus não quis. Que é uma chifrada nesse lugar aqui, cara. Um pouquinho pra cá eu tinha morrido. Caramba. Mas não era a hora, né? Ô Davi, assunto delicado, mas é sertanejo, nós não tá nem aí pra conversa fiada de peãozinho de marca barbante, não, entendeu? Ninguém é obrigado a concordar comigo. E eu acho que depois que tiraram o perigo do rodeio, as coisas ficou mais fácil, e aí qualquer um pode ser peão hoje. Porque quando era perigoso mesmo, quando a peonada era chucra de verdade mesmo, não tava sem colete, sem capacete, aí, bicho, não era para qualquer um. Então, quando tiraram o perigo do rodeio, quando serraram o chifre dos touros, arrumaram um colete, um capacete, acabou o perigo do rodeio. Aí começou a aparecer já uns bochechinha rosa, uma peãozadinha mais refinadinha ali, né? Mas até então, bicho, o rodeio, quem conheceu o rodeio de verdade lá atrás, igual eu tava conversando com o Cício Cesário ali, que ia juntando peão machucado no fundo dos bretes ali, a hora que tivesse uma carga boa, a ambulância vinha e levava. Vai juntando aí. O Davi conheceu o boi que Tarzim queria marcar taça, lobisomem, né, Davi? Lobisomem. Lobisomem da marca taça? Fala dele aí pra nós. O Oswaldinho, comedor, montou nele no Cajamar. Você contratou ele pra montar pra ele. É um que ele caiu dentro da roda? O Oswaldinho joga o braço aqui, né? O chifre dele fica na tua mão. É ele. O Oswaldinho montava com o bracinho assim pra frente, assim. O Oswaldo era pra ter vindo também. Eu só tenho que agradecer, eu nunca montei nele. Era ruim mesmo esse boi? Naquele tempo não, naquele tempo a gente era tudo ou nada, né? A gente ia pra cima. Mas depois que você foi ver que ele tava fazendo, era melhor abandonar, porque era a tua vida, né, cara? Ele era problemático. E os tropeiros tinham orgulho de levar essas mundiças pro rodeio, né? Tanto hoje não pula, as boi dele não pula mais. Não pula. É foto tranqueira, mete o chifre, não sei o que. Ele não pula. A peãozada já tira ele, vai tirando. Isso que é Mamãe Dolores. Hoje é coxinha, né? Quem que tinha de pior na época? Nossa, boi pior que tinha pra montar. O tamanho do chifre do pajé, cara. Era o boi que andava a cavalo nele em pelo. Montava nele dentro da arena, saía pra fora. Fazia nada. O pajé eu não conheci. Qual foi os boi mais difícil que você montou? Mais respeitado, mais duro, mais machucador, que todo mundo tinha medo. Nossa. Eu sou sincero a falar pra você, naquela época das finais, ninguém punha pra brincadeira. Era um engolindo o outro. Os tropeiros queriam derrubar e empelar. Tanto é que a final de Barreto, vocês lembram, era só boi escolhido a dedo, mas do tropeiro. O tropeiro falou, eu tenho esse boi para pôr na final, eu vou por esse. Que tinha confiança nele. Hoje não, você sabe que hoje é mais balanceado. O tropeiro quer ganhar uma fivelinha, então ele quer colocar um boi para dar show, não, né? O Zé tinha um boi, o Davi sabe, pelo nome de Pesadelo. O Adriano Bolso parou nele em Palmital. O Pesadelo, nós lembra dele também. O Pesadelo foi um dos bois mais difíceis que teve também, né? Pergunta pro Luciano Félix, você vê, o Luciano não tá nem ficando da moto. Ele dava um prancheado aqui, né? Já voltava aqui atrás. Aqui, né? Pensa num boi bom. Derrubou todo mundo, né? Aquele rodeio. Pensa num boi bom. O Adriano Moraes que foi o primeiro a parar nele mesmo, lá no Barretos? Ah, não, foi do Despacho. Eu tô confundindo o Pesadelo e o Despacho. O Despacho era do Beto Tribulado. E o Pesadelo era do Zé da Pratinha, né? O Pesadelo é o Daniel Fini montou nele no Barretos. Ele deu um rapado assim e já voltou aqui. O Daniel Fini, pra você ter uma ideia, igual nós estamos falando aqui de boi de finais do Barreto, né? Tem muitos tropeiros que você não conhece. O Silvio Meneghelli que faleceu. Não conheço, foi nessa região. Então, foi dos principiantes que trouxe o rodeio também. Aí ele tinha o Baiano. Baiano, eu falo direto dele. Entendeu? Baiano era o Baiano. Eu montei nele no primeiro ano do Barreto, em 85. E aí? Deixou eu ali, né? É mesmo? Era problemático. Né? Com certeza. Todo mundo fala do Baiano. Todo mundo. Eu conheci o Baiano. O Baiano era boi de circo, cara. Aí você tira uma ideia. Em 87, foi o primeiro rodeio que teve na minha cidade. 87, foi o Bilinha que fez lá na minha cidade, lá com o Zé Paraguai e tal. Então foi Baiano, Chumanchu, né? Sim. Depois veio Estilingue, Pela Jegue, a boiada do Silvio Meneghelli. Silvio Meneghelli. Né?
Aí, o que mais que teve? Bagrim. Depois a gente sai para outras companhias, né? E não fica sabendo de tudo. Mas esse Pelageg, ele impressionava. Hoje o Pelageg era diferente. Ele era um boi marquegiano com Nelore, bem grande mesmo. E o caminhão do Silvio Meneghel era meio selado, assim, sabe? É um caminhãozão azul da carroceria velha, ficou meio selado, assim. E quando ele chegava no recinto, vinha o Pelageg, com o chifre pro lado de fora, assim, ó. O chifre ficava pro lado de fora, descascado a ponta, assim, sabe? Só como fica aquele monte de fagulha aqui. E aquele boi impressionava mesmo. Aquele boi devia dar uns 34 arroba. Por aí, né? Muito grande, né? Pezão assim, ó. E a hora que ele saía, ele não pulava essas coisas tudo, mas pelo boi ser muito grande, ele impressionava. E a hora que ele saía, geralmente ele pulava para frente, né? Raramente ele rodava. Mas ele dava uns pulão para frente, assim, ó. E os peão de primeiro era poucos que montavam no estilo mesmo. O resto era montar na força. Você montar na força num boi daquele tamanho, né? Mesma coisa você laçar uma Julieta na descida. Outro amigo nosso tinha uma boiada boa também aqui, era o Sidão Chim, Campos Nova Paulista. Esse eu não conheci. Tinha uns boi pulador grandes. Sidão? Sidão Chink. Isso. Não conheci. Não conheci, mas um abraço para ele, uma hora não vai saber mais dessa boiada. Então, só para a gente sentir a nossa região, nós tinha várias boiadas aqui em volta, gente. Se quiser fazer festa toda semana, fazia. Nossa, que nós tínhamos inúmeros tropeiros que dedicava naquela época. Aí depois foi ficando mais difícil. Moto e carro na época? Moto você ganhou? Moto eu ganhei uma ainda em Lençóis Paulista. E carro, entrei em final de carro, mas não ganhei. Carro começou mesmo a dar carro depois de 92, 91, 92 para cima, né? Aí você já tava quase para parar também. Já para parar, que eu já entrei no rodeio com 23 anos, né? Tá. Então, e a gente pega aquelas coisas que era mais sofrida. Você gosta de rodeio hoje ainda? De assistir esse rodeio novo? Não vou mentir, não gosto. A gente vê muita coisa errada, né? Muita coisa errada. A gente que já sofreu lá dentro, vê uns companheiros que sofreram, não tiveram nenhum apoio. Sim. Então fica difícil pra gente. É esquecido, né? É esquecido. É esquecido. Tá aqui na memória hoje porque você tá lembrando disso. O cara, eu também acho chato isso, né? É chato. O cara fazer um rodeio dentro de uma cidade igual essa aqui e vir aqui trazer um circuito, fazer um puta rodeião e tudo, e não lembrar dos verdadeiros heróis que ajudou a lutar lá atrás. O circuito acabou com nós. Tá aí. Que machucou lá né, no rodeio, que tem história, que tem... Aí o cara traz um circuito dentro da sua cidade. Aqui não falo só de circuito, né? Mas hoje o rodeio que tem é circuito. Então o cara traz um rodeio dentro da sua cidade, faz uma puta estrutura e tal, e não lembra de falar pelo menos um alô aqui pro meu amigo e tal, né? Os cowboys antigos, vou chamar dentro da arena aqui. Eu acho muito feio isso, bicho. Eu quero chamar aqui dentro da arena esses verdadeiros heróis sem medalha, que lá atrás representou Echaporã pelos 4 cantos do Brasil, não sei o quê, fulano de tal, fulano de tal. Não custa fazer isso. Não. Com 5 minutos, chama um por um e faz uma coisa bonita e tchau e tora o pau, entendeu? Mas esse reconhecimento eu acho que era merecido, né? Porque olha o tanto de tempo o cara viajou com a mala nas costas, que as coisas eram muito difíceis. Viajou com mala nas costas, pegou leiteiro, carona de ônibus de estudante, leiteiro, caminhão, passou fome. Aí chega um rodeio na sua cidade, leva o dinheiro da cidade embora, ele fica chupando o dedo e não faz uma homenagem ao peão da cidade. Isso aí é horrível. Ô Davi, para nós matar a nota, eu vou perguntar da boiada da Bonanza de novo, né? Que você viajou bastante com o pessoal da Bonanza ali, com o alemão, né? E desses boi da antiga ali, o Comolate foi muito duro. Foi. Ali boi de finais era o Comolate, PRN, Sertanejo, Jurubeba. Sertanejo. O sertanejo era um vermelhão, chifrudo, um amarelão de chifrudo. Isso. Chifrão. Justamente. Caipira, tem um sertanejo, caipira, não, caipira de outro. O caipira é do Ataliba. Taliba. E o sertanejo era um chifrudo aqui. Então tinha um PRN, eu lembro dele, né? PRN. PRN. Sertanejo, PRN, veio tudo num amigo nosso ali aqui pra frente de Prudente ali. Aí o Ataliba tinha noivado. Que era do Marco Costa. O Marco Costa foi ganhador de final de Adamantina. Fazendeiro. Ganhou no Sem Futuro. Do Cid Marcelo. Parou nele? Parou. Olha, rapaz. Foi a primeira parada que teve lá dentro. Outro boi duro na vida, hein? E boi elegante.
Era bonito. Pensa no boi elegante. Era bonito, Tive cortado bem um tocozão, pitoco. Acabava de pular, ele pulava a arena. Se quisesse ir embora, ele ia. Ele não ficava. Ele era diferente. Um boi Diferente, boi imponente, na verdade, né? Abria a porteira assim, os pulos dele eram assim, né? Tá bonito. Nossa, E o Paulinho Linhares montando ele, tá mais linda do mundo. Não parou, né? Mas o estilo do boi e o peão junto, sabe? Era um peãozinho pequenininho assim, e ele era, o bichinho era nojento aquele peãozinho, hein? Encardido, hein? Ia pra cima mesmo e não queria nem saber. Ele pegou sem futuro no 95 no Barretos. O boi rodou dos dois lados com ele. Entrou de um lado e saiu do outro aqui, cortou com ele aqui, mas o estilo dele e do boi ficou bonito demais a montaria. Né? E nele você não chegou a montar, não? Não. Né? Graças a Deus. Se fosse no início, tudo bem, mas depois você já tá avançado, né? Aqui dentro da sua cidade, aqui, chegou a ganhar algum dinheiro? Rapaz, eu, graças a Deus, ganhei um campeão aqui ainda. Se não me engano, se eu não estiver errado, foi em 90. E ganhei no boi do Tony Schink, que chamava... Jesus, deu um branco. Um boi vermelho, foi lá pro Tair Trabolês. Então, Não é astronauta, não. Então, hoje nós trouxemos aqui a história do Davi Lopes. E todo lugar que a gente passa e conversa com um, com o outro e tudo, e bate papo, aí o pessoal tem que falar fulano, cicrano e tal, e o seu nome é sempre lembrado, né? Que, na final, tal, assim, assim, tava eu, fulano, Davi Lopes entrou, não sei o quê. Então, a gente tem que trazer a história de um por um aqui. É aquilo que eu falei, eu prefiro estar trazendo histórias de pessoas que não são tão lembradas com frequência, né? Pessoas que não é lembrado com frequência, né? E geralmente, igual eu falei para você, Adriano Moraes, que é um cara que foi um ícone no rodeio, né? Indiscutivelmente foi um homem, um monstro no rodeio. Foi. Vilmar Felipe também, Fabrício também. Tem esses caras todos, já tem muita coisa deles na internet, entendeu? Então, apesar da consideração e respeito que eu tenho por eles, eu não tenho interesse de fazer entrevista com eles, né? Tá certo que se eu fizer, vai pintar muita história que não tem nos outros cantos, né? Porque coisa que a gente sabe, os outros talvez não sabem, né? História que a gente já viveu junto, né? Já passamos junto, né? Que o Vilmar é meu amigão. E então tem muita história que nós já passou junto, que talvez se eu lembrar ali no canal, vai ser legal também. Tem muita gente que quer ver, né? Aquele boi também já foi tranqueira no mundo, hein? O Carrasco que você falou foi crioulo daqui de Chaporã. O único, cara, nós falou da Adriano Moraes aqui, vamos falar dele aqui. Rapaz, o único boi que eu vi derrubar o Adriano Moraes, assim, derrubar, dele não saber o que tá fazendo. Porque ele já viu ele cair bastante, né? Tem um caça-mandato mesmo, que o Adriano é freguês do caça-mandato do dito da farmácia, né? Derrubou ele um monte de vezes, não acertava naquele boi. Boi que prancheia, ele não acertava. No Saci ele não parou também, né, Davi? Na final, lá no Barreto. Não sei se foi na final, lá no Barreto. Foi até um troço meio esquisito aquilo que aconteceu, cara. Não era pra ter caído dele, não. Foi assim, meio esquisito o fumo dele. Nossa, ele ficou revoltado. Do Adriano no paraquedas? Foi. No Saci? Saci. O paraquedas quase mata ele também, não sei se foi em Barretos. O paraquedas, mas ele inverteu com ele aqui, deu aquela esticada, né? Que o paraquedas pulava assim, ó. Ele dava aquele, né? Chega a dar um cavalo de pau assim, abria, levantava a frente e fazia aqui, ó. Aí o Adriano canhoto, né? E ele monta cercando o boi. Naquela, eu não sei, ele abriu aqui, o boi jogou ele por baixo. Ele ficou enroscado, pisou, saiu desmaiado da arena, virou no caramba. Eu nunca vi ele cair daquele jeito, hein? O homem montou nos Estados Unidos, naquele tempo ali, ele levou de cabo a rabo. Né? Caía, mas caía consciente, do paraquedas não, ele caiu... Eu não sei se a gente tá tanto na confiança, né? Que acaba vacilando algo que é fatal, né? Derrubou ele lá. O Saci da marca Taça, eu já não conhecia isso. Eu não conhecia. Cara, eu quero mandar um forte abraço a todo o pessoal aqui da região de Chaporã, né? Pavão, uma hora nós vai ter que dar um jeito de conversar com o Pavão. Pavão é irmão do um abraço, Osmar. Do Osmar. Do Osmar não. O Pavão tá andando hoje por causa disso. Muito mole. Eu fiz a cirurgia do quadril e ele falou com medo. Aí ele falou, vou fazer. Eu falei, eu tô bom, Pavão, para, né? Vai ficar torto a vida inteira com dor? Ele fez. Então, o Davi, cara, pra mim é um prazerzão muito grande estar trazendo sua história aqui, já que você é lembrado bastante vezes que a gente conversa aí com os meninos, né, com o Leto. É até bom mandar um abraço pro Leto também aí, né? Letão. O Leto branco, buchudo, fica bravo comigo. Buchudo o quê, filho de uma puta? Ele é cunhado do Pavão, se não me engano, né? Ele é cunhado do Pavão,
E o Pavão tava na casa dele final de ano agora, e ele falou assim, ô, Donizete, você não vai vir aqui? O Pavão tá aqui e tal. E eu fiquei de ir, no outro dia eu não consegui ir, rapaz. Ficou bravo comigo. Ah, é só final de ano que ele vem aqui agora. Mas vamos trazer a história dele aqui também, que é um caboclo que eu conheci de muito tempo. E outra, nós montamos junto aí, Pavão. Não tava montando no cavalo, nós montamos junto uns 3 rodeios em volta de casa ali, né? Santópolis, Alto Alegre, inclusive esses dias para trás eu mandei a lista que tem nós tudo assim na lista. Santópolis foi campeão 2 vezes. Mandei por mão dele. Santópolis, você montou lá? 2 vezes, fui campeão. Getulino, acho que fui campeão umas 3 vezes. Santópolis, será que não foi de lá, não? Santópolis é o Guapií. Que ano você montou ali? Nossa, só vendo só na marcação agora, de cabeça assim. Porque a gente acha que a gente é velho, mas aí a gente encontra uns caras mais velhos de rodeio que nós, aí nós fica perdidos, sabe? Isso você vai falar pra você. Se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha dado uma relida no meu currículo, aí eu saberia. Mas é duro. Você lembra assim, mais ou menos, mas... A gente se sente velho às vezes, que a gente encontra os peão assim, né? A gente acha que é velho, mas a gente encontra uns caras de 80, aí a gente falou, opa, peraí, eu não sou tão velho, né? Porque falando de Santópolis ali, eu comecei a frequentar Santópolis em 91 para frente, 91, 92 para frente. E geralmente para trás já existia o rodeio ali, né? Então vocês frequentou muito ali, então, né? A Goiandava fui campeão, Getulino acho que foi umas 2, 3 vezes. Santópolis eu lembro que foi 2. E aqui foi uma. Pratina ganhei, Assis também não recordo quantas vezes eu ganhei em Assis, mas umas 3, foi no início, né? Que bacana. Então, a gente vinha ganhando tudo. Que bacana. Aí premiação, 0, né? Que era então, rapaz, minoria. Olha que coisa, né? Porque o rodeio, ele era muito ruim de premiação. Inclusive, ele dava televisão no Barreto. O melhor rodeio do Brasil era uma televisão de prêmio. Né? Cachoeira montou no rodeio ali e ganhou um quadro. Cara. Na cidade dele. Então, quer dizer, o rodeio é muito ruim de premiação. Daqui a pouco, nos anos 90, bum, o peão de rodeio, o peão de rodeio começou a enricar com o rodeio. Eu falei, a hora que eu tava parando, que todo mundo falava pra mim, Davi, a hora que você tá saindo do rodeio, ela cresceu. Aí daqui a pouco, acabou de novo. Entendeu? 2015 para cá, acabou aquele circuito cristal que falava, né? Isso. Acabou aquele circuito cristal, os prêmios começaram a ficar pequenininho. Foi. Daqui a pouco só os atravessadores que ganhava, aquele cara que botava a vida em risco ali, a vida toda ali debaixo do boi ali, era o que menos ganhava, e foi inversão de valores. E hoje o peão, se ele não tiver uma outra fonte de renda, ele não sobrevive do rodeio. Só do rodeio ele não vive. Não vive. Não adianta falar que vive, que não vive. E eu lembro de um tempo que o peão vivia de consola. Talvez tinha peão que não entrava numa final o ano inteiro, montando e não entrava na final. Só que ele comia muito bem, que ele chegava no lugar, tinha um lugar para ele dormir, para ele ficar. Quando ele acabava de montar, tinha uma consola, que não era pouco, era uma consolinha até mais ou menos. Eu acho que quase não cortava ninguém também, nego montava quase todos os dias ali também. Já enchia o bolso, becava uns 400 contos. Se fosse hoje, naquele tempo era cruzeiro, né? Mas já pegava um dinheiro, já botava no bolso ali. Então eu conheci um monte de peão, nego lambão, aquele povo tudo lá. Vivia de rodeio. Conheceu aquilo lá também? Tudo. Eu montei muito tempo com o Zé Oscar, cara. Montei muito tempo com o Zé Oscar. Tinha um peãozada que não entrava em final nenhuma, passava anos sem entrar em final. Mas só que o dinheirinho dele tava ali, na consolinha dele ali. Né? E a peãozada era chucra de verdade. Eu tava até conversando com o Siri, que ele viaja comigo, e às vezes nós tava conversando, ele falou, não, isso aí não é essas derrubadas de peão de hoje, não, de antigamente, não, rapaz. Porque o peão de antigamente, ele chegava no rodeio um dia antes ou 2 dias antes. Chegava de jardineira. Aí o peão de cavalo nem tinha rodeio aquele dia, mas ele tava com a rédea dele amarrado na cintura. Ah, não, aqui, já tava trajado andando. A camisa aberta um tanto assim, a botona aqui. Você acabou assim. de falar do Nego Lamão. O Nego Lamão chegava e andava trajado. Aqui hoje, justamente. E eles andavam assim de bar em bar, e sinuca, aquele bigodão passado aqui assim. Tinha um que gostava da cachaça mesmo, porque a gente não adianta mentir da realidade, né? E sabe onde que eu vi ele? Eu vi ele na minha cidade lá, e eu ficava acompanhando, que eu achava bonito esse peão trajado daquele jeito, né? Que a gente só via naquele filme aquele filme do Bang Bang, Bang Bang italiana. A gente só via nos filmes de Bang Bang os peão trajados daquele jeito, né? E eu ficava andando, era molequinho, ficava andando atrás dos peão, olhava um, olhava outro e tudo, e aquele negão foi bebendo, eu falei, isso deve ser bom, né? Que anda estiloso, né? E pinga, então. Quando foi à noite, eu fui pro rodeio e falei pra minha mãe, eu conheço um peão aí, eu vou ver se eu acho ele aí, ele vai montar hoje. Eu fiz amizade com ele. Era um molequinho, velho, 8, 9 anos. Aí daqui a pouco eu vejo esse peão sentado numa cadeira lá, o chapéu caiu do lado. Já. E ele bêbado, rodeio torando o pau lá.
E ele, o rodeio acontecendo lá e ele caído assim, ó, bebê. E tinha mesmo, cara. Eita, serviço, hein, rapaz? Ô, Davi, tem mais alguma coisa que nós esquecemos de falar? Pode lembrar aí de alguma aventura? Rapaz, tem briga. bastante, né, cara? Não, Não brigava? a equipe, por isso que eu digo e tenho admiração na equipe que eu mexi, com os amigos que eu tenho. Nós não tinha esse tipo de discussão. Nós não tinha salva-vida, pra você ter uma ideia. Nessa época nós não tinha. Depois que apareceu os Django, os irmãos de Django, que me salvou muitas vezes, que eu enroscado eu não sei quantas vezes. Perdi eu. Eu tenho foto em casa, que outra hora vocês vão ter mais, se eu soubesse. Tem foto de sequência, de 4, 5 fotos, eu enroscado. E quem me tirou foi meus amigos, que era da região que não estavam com nós. Entendeu? Que já sabia uma habilidade, que já mexia com gado, né? Que me tirou. Então, são coisas que... Isso você tem lembrança daquele povo que se dedicava junto com o companheirismo, né? Que hoje não tem mais. Hoje é Deus para você e acabou. Se Deus te livrar, livrou. Se não livrar, não é qualquer um que vai lá. Porque hoje paga muito bem, eu creio que paga. Esse salva-vida que nós temos hoje, né? Também não? Aí, então já é uma coisa, ganha. Hoje no rodeio inteiro, quem ganha também, né, é o locutor. Hoje, o único que ganha dinheiro no rodeio hoje fora os quem faz, né? Fora os... entendi. Quem ganha dinheiro no rodeio hoje é locutor. E outra, no Brasil inteiro, vamos pôr 10, não chega a 10 não, mas vamos pôr 10 que tá ganhando dinheiro no rodeio. 10 locutores ganham dinheiro no rodeio, mas não chega a 10 não. Vamos pôr aí 10, ganha bem. O resto enche linguiça aqui, cara. Infelizmente, né? Infelizmente. Ganha aquele, né, minguadinho ali, aqui. Dá dó porque o salário... Né, Siri? Dá dó porque são ótimos profissionais. Tem muito locutor bom aí, que não ganha o quanto deveria, né? E muitos locutores que talvez não é nem lá essas coisas todas, mas tem a mídia muito alta, tem né? E ganha pra caramba. Então... são inversões de valores. Mas, Davi, muito obrigado por ter recebido nós aqui, por ter dado a entrevista para nós. Eu que agradeço, cara. Agradável aqui nesse lugar bacana. E vem mais ver para Chapurã. Chapurã é bom. Vamos sim. E tenta resgatar com esses peões mais antigos, que não tiveram a possibilidade de contar sua história. Que muitos deles vão criticar algo que não precisamos também, né? Já passou nossa época. Mas isso vai acontecer, você sabe muito bem disso. Mas só da gente estar lembrando e contando um pouco da história, isso aí já é nossa parte, nós estamos fazendo, né? E eu peço que as comissões de festa que assistem o rodeio aí, né, faça essa homenagem, não custa nada chamar um veterano ali dentro da arena ali, né? Toda cidade tem 2, 3 cowboys que representam o nome daquela cidade. Então, vamos fazer isso. Gente, vai chover e o couro vai comer. Tudo de bom. Vamos que vamos e deixa que vai. Um abraço a todos. Siga o nosso canal aí, dê um like, que o nosso material chega muito mais longe. Alô, tudo bom?